Eu sou o Durval, eu sou o CEO do Parque de Ideias, que é uma escola de criatividade e inovação. Além do trabalho no Parque de Ideias, eu também eu tenho uma coluna na Rádio CBN, que chama CBN Carreiras, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ouvir. A CBN Carreiras toda segunda e sexta, 8h50 da manhã. Faço também um programa no AmazonSat que chama Conhecer e Aprender, toda segunda-feira, 1h30 da tarde. E a Coluna Carreiras agora estreou no Portal G1, né? Já tem vídeo lá da Coluna Carreiras no Portal G1. O pessoal do Sebrae pediu que eu falasse um pouquinho sobre o futuro das profissões, futuro de negócios. E é claro que é impossível a gente esgotar um assunto tão denso como esse em 45 minutos. Mas eu queria trazer para vocês algumas percepções minhas, compartilhar com vocês, e espero não que vocês saiam daqui tendo aprendido nada especificamente, mas refletido sobre algumas coisas, né? Tem três, eu não sei quais são os negócios do futuro, eu não consigo dizer isso para vocês, mas eu consigo dizer uma coisa para vocês. Tanto negócios quanto profissões do futuro, na minha opinião, elas vão se basear em três coisas. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Então, né? Joia. Três coisas. Acho que tem 3 pontos que são absolutamente fundamentais e relevantes quando a gente pensa em profissões e a gente pensa em negócios do futuro. O primeiro é originalidade, o segundo é criatividade e o terceiro é inteligência social. Então, o nosso papo vai ser essencialmente sobre essas 3 coisas, que são 3 pontos que, na minha opinião, são absolutamente fundamentais quando a gente fala em carreiras e negócios do futuro. Vou começar com originalidade. Uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida foi trabalhar na Disney como guia. Eu trabalhei 4 anos lá, e no período que eu passei lá, eu posso afirmar para vocês que de todos os cursos que eu fiz, graduação, pós-graduação, de tudo que eu fiz, a minha experiência na Disney é a mais relevante de todas. Eu aprendi, eu diria, quase tudo que eu sei hoje, da minha experiência. O meu amadurecimento vem da experiência de ter trabalhado dentro dos parques da Disney por 3 ou 4 anos, mais ou menos. E vocês sabem que a Disney, quando a gente fala em originalidade, eu não consigo pensar em nenhuma marca mais original do que Disney. Eu não consigo realmente imaginar. E a Disney tem uma coisa muito bacana, que é o seguinte: vocês sabem que a gente vive a era da recomendação e da experiência. Basicamente isso, né? Tudo gira em torno da gente recomendar alguma pessoa, algum negócio e da experiência que a gente tem. E o grande objetivo da Disney, se a gente pudesse resumir, eles têm a capacidade de transformar clientes em fãs. Eles não são só clientes, eles são fãs. Eu não conheço ninguém que diz assim, pô, Disney, eu não sei. É engraçado que os relatos são de que as experiências e as lembranças elas ficam ainda mais fortes conforme o tempo passa. Você imaginou você vender um produto para uma pessoa e essa pessoa passar 4, 5, 6, 10 anos depois e ele continuar lembrando daquele produto que ele consumiu? Eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós. Criar experiências que facilitem, que consigam transformar clientes em fãs. E aí, fãs encantados, absolutamente encantados, eles se tornam um exército de vendedores. Eles começam a vender para você. E essa é talvez a maior característica da Disney, de pessoas que falam muito bem delas. E tudo baseado, na minha opinião, na originalidade da ideia. E é interessante, eu queria mencionar para vocês, todo mundo conheceu a Kodak aqui? Tem alguém que não conheceu a Kodak? Todo mundo conheceu a Kodak, né? A Kodak, em 1976, ela tinha 90% do mercado, gente. Em 1976, eles detinham 90% do mercado. Em 1984, eles tinham quase 150 mil funcionários. E em 2012, o que aconteceu? Eles tinham uma dívida de $1 bilhão. $1 bilhão. Olha só como foi rápido. 1984 para 2012, $1 bilhão de prejuízo, né? Vamos olhar para o Instagram agora. Em 2012, eles tinham 13 funcionários. Um dia desses, eles tinham 13 funcionários. E ele foi vendido para o Facebook por $1 bilhão, o mesmo tamanho do prejuízo da Kodak. Na minha opinião, o que pode ser mais original do que você simplesmente mudar completamente a dinâmica de um mercado? Foi o que fez o Instagram, foi o que fez, por exemplo, o Uber. E o Uber é interessante porque o Uber, deixa eu usar uma palavra adequada, ele acabou com os taxistas, vocês concordam comigo? O Uber acabou com os taxistas. Só que agora existem os carros autônomos. Já ouviram falar dos carros autônomos? São aqueles carros que andam sem motorista, né? Então o Uber, por exemplo, agora está lançando o Uber autônomo. O Uber vai acabar com o motorista do Uber. É isso que vai acontecer já já. Tem um outro exemplo que eu queria falar para vocês também, muito interessante e original. Contabilizei. Alguém já ouviu falar dessa empresa, não? Temos contadores aqui?
Eles estão por toda parte. Qualquer dia vai ter um Globo Repórter, viu? Do que eles se alimentam, onde vivem e o que fazem os contadores. O contador está por toda parte. Você sabe que 93% dos contadores vão perder emprego nos próximos 10 anos. Eu não queria te dizer isso aqui em público, mas é verdade. A Contabilizei, olha só. Quem é o contador? Tem contador aqui também? Tem não? Contador tem aqui. Você é contadora. Tá? Quanto é que um contador cobra por uma empresa para fazer a contabilidade básica de uma empresa? Depende do tamanho da empresa. Sei lá, 1.500. R$ 1.500 é quanto cobra um contador para fazer um trabalho de contabilidade básica para uma empresa. A Contabilizei é uma plataforma online de serviços de contabilidade. Sabe quanto é que a Contabilizei cobra por um cliente mais ou menos pequeno, de pequeno porte? Vocês têm ideia? A partir de R$ 49,90, cinquentão você tem o serviço de contabilidade. Aí eu pergunto para vocês, o que será dos contadores tradicionais? O que eles fizeram? Eles pegaram um serviço comoditizado, que é o serviço de contabilidade, aplicaram tecnologia e, ao invés de entregar para... Quantos clientes tem um contador? 30, talvez? Escritório pequeno. Eles têm quase 15 mil clientes na base deles. Tá? Então, eles vão acabar com os contadores, naturalmente, isso daí. Né? Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Vamos pegar aqui esse carrinho autônomo do Google. O carro autônomo do Google, ele anda sozinho pelas ruas lá da Califórnia, etc. e tal. Existem hoje, pessoal, nos Estados Unidos, existem 3,6 milhões de pessoas que vivem de dirigir. Motorista de táxi, motorista de caminhão, motorista de Uber, motorista de um monte de coisa. Existem 3,6 milhões de pessoas hoje nos Estados Unidos que vivem de dirigir. O que será dessas pessoas quando os carros autônomos chegarem no mercado e forem muito mais baratos? O que vai ser dessas pessoas? Enfim, um outro exemplo. Supermercado. Alguém já ouviu falar do Amazon Go? Amazon Go é um supermercado que não há caixas, não há ninguém lá, simplesmente as prateleiras. Você entra lá, se registra, pega os produtos, quando sai, passa o cartão de crédito e acabou. O que será dos caixas de supermercado? O que será os repositores das gôndolas? O que vai ser desses caras? Né? E aí... tem uma coisa em comum para você realmente construir algo original. E eu não sei se vocês lembram na época da escola de vocês, mas na época da escola, normalmente não é permitido errar. As provas são de múltipla escolha e você tem que acertar. Quando chega no ensino médio, você tem que tomar a decisão da sua vida, da carreira que você vai seguir. É ou não é assim? É assim que ensinar, ou seja, não pode errar. Na escola, eu não me lembro de alguém ter perguntado assim, Durval, o que você acha desse texto? Qual a sua opinião sobre esse texto? Ninguém pergunta. Eles perguntam assim, os professores. O que você acha que o autor quis dizer? É ou não é? Mas ninguém te pergunta. Por quê? Não é permitido errar. E errar, segundo o Ken Robinson, que é um educador britânico, ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que errar, se você não estiver preparado para errar, você jamais conseguirá algo original. Existe um livro de um cara chamado Adam Grant, Os Originais. Ele diz o seguinte, os originais são aqueles caras fora da curva, super inovadores. Sabe o que esses caras têm em comum? Sabe o que os grandes caras inovadores têm em comum? Eles não têm medo de errar. É claro que eu não estou falando para você errar desmedidamente, de qualquer jeito, mas permitir-se ao erro, porque quanto mais você erra, maior é a chance de você, de alguma forma, acertar. É ou não é? Vamos falar de criatividade agora, pessoal. Criatividade é o segundo ponto. A gente falou sobre originalidade, o segundo é criatividade. O que é criatividade para vocês? Alguém arrisca um palpite aqui? Qualquer palpite é aceito e não tenham medo de errar. Acabei de falar para vocês. Alguém arrisca o que é criatividade? Vamos lá, eu vou descer aqui. Algo inovador que parte das suas próprias experiências. Ok. Tem mais alguma definição que alguém pode dar? Acho que pensar diferente. Pensar diferente? Criar algo que não foi pensado ainda e isso tornar-se algo produtivo para a sociedade de alguma maneira. Legal. Todas as explicações, em alguma medida, estão certas, mas eu acho que o melhor conceito, se a gente pudesse definir criatividade, é uma ferramenta de resolver problemas. Se você tem um dever de casa para fazer, você tem um problema. Se você tem a fome no Brasil,
é um problema para ser resolvido, o problema da água potável é um problema, o problema de você ter uma carreira bacana é um problema, tudo isso é um problema e você precisa ser criativo. Só que tem um detalhe, para você ser criativo, você precisa ter repertório. E de alguma forma, eu tenho a percepção hoje, estudando um pouquinho sobre carreiras, de que as pessoas tomam uma decisão de serem advogados e eles acham que vão ser advogados o resto da vida e eles só leem coisas sobre direito. A pessoa é médica, só lê coisas sobre medicina. Você não vai conseguir conectar os pontos se você não tiver um repertório amplo. Eu não tenho nem cão e não tenho gato, mas eu leio Cães e Gatos. A revista Cães e Gatos. Eu leio Marie Claire, e eu não curto moda, mas quanto mais você ler, quanto mais você se expuser, quanto mais conteúdo diferente, tudo bem assistir o programa do Silvio Santos, tudo bem assistir o Faustão, você vai encontrar conteúdo ali, muito conteúdo inútil, entre as muitas trivialidades que tem lá, deve ter uma coisa bacana. E o que eu acho bacana é o seguinte, se você não tem conteúdo, você não consegue conectar pontos. Eu vou contar uma história para vocês muito rápida. Alguém assistiu o filme do Steve Jobs, que ele briga com a filha, ele tinha uma filha, vocês sabem que ele tinha uma filha? Ele não reconhecia a filha. Para ele, a filha não era dele. Vocês viram esse filme? Alguém viu esse filme? Então, tem uma cena desse filme muito bacana que está todo mundo esperando lá no auditório o lançamento, acho que do iMac, e ele está discutindo com a filha no estacionamento. Daí ele vê a filha com um Walkman. Sabe o Walkman? Vocês lembram do Walkman? Era um negócio desse tamanho, né? Era enorme o Walkman. Você botava fita cassete. Vocês lembram da fita cassete? Vocês lembram. Quem diz que não lembra está só querendo diminuir a idade. Vocês lembram. Ele olhou no meio da briga para aquele Walkman e ele disse, eu vou pegar esse aparelho, essas músicas todas, e eu vou botar num negocinho desse tamanho. E o que ele fez? Criou o iPod. Vocês acham que ele teve algum insight divino? Não, simplesmente ele conectou pontos. Ele percebeu, música pode caber numa caixinha de fósforo desse tamanho. E ele construiu o iPod. E a história, o resto da história, você já sabe, ele acabou com os vinis, ele acabou com os CDs, ele acabou com todo mundo. Ele reinventou a indústria a partir da conexão de alguns pontos. Tamanho do dispositivo, música e assim por diante. Eu vou contar uma outra história muito rapidinho. Mozart. Conhece o Mozart, o músico? Tem um filme muito bacana chamado Amadeus, que é um filme antigo. Esse filme ganhou o Oscar, eu não lembro da data, não lembro quando foi, que ano foi, já faz tempo esse filme antigo, bem antigo. Tem uma cena no filme que aparece o Mozart escrevendo nas partituras, parece que ele estava recebendo divinamente, assim, sabe o Chico Xavier psicografando o negócio? A cena induz a gente a pensar de que ele simplesmente recebia os sons na cabeça e que ele só ia descarregando na partitura. Isso é onda, isso é mentira, gente. Criatividade não é uma coisa divina. Todo mundo nasce criativo. Todos vocês aqui, em alguma medida, são criativos. Algumas pessoas são mais criativas, outras, naturalmente, são menos criativas. Então, a criatividade não é uma coisa que se vem espontaneamente, você tem que forçar. Ela é absolutamente não linear. Não é assim, vou construir uma coisa e eu construo. Eu construo uma coisa que me dá a ideia de fazer outra, e outra, e outra, e daí você chega numa coisa completamente diferente. Quantas vezes vocês estavam escrevendo uma redação, começou de um jeito e terminou de um jeito completamente diferente? Um outro exemplo bem clássico aqui, ó, do próprio Thomas Edison, ele diz o seguinte, eu nunca fiz nada dar certo por acidente. Nenhuma das minhas invenções surgiu por acidente, elas vieram de trabalho. Ou seja, a criatividade tem a ver com relação, tem a ver com, sim, você ler, você estudar, você reescrever, escrever, reescrever e escrever. Um outro exemplo aqui do Newton também, foi um acidente aí. Foi um acidente dele, lembra da lei da gravidade e tal? Foi um acidente essa história toda, mas só que foi um acidente porque ele estava forçando muito a barra. De algum jeito aquela maçã caiu e ele conectou com a tal da lei, etc. Enfim. Para você ser mais criativo, como eu falei para vocês, tem que aumentar o repertório, gente. Não dá criatividade, primeiro, não é dom. Se não é dom, você pode conquistar. Concorda comigo? E se você pode conquistar, você não vai ser mais criativo lendo as mesmas coisas, assistindo os mesmos filmes e conversando com as mesmas pessoas. Você tem que ampliar o teu repertório. Eu vou dar um exemplo aqui de criatividade aplicada. Lá no Parque de Ideias, a nossa escola de criatividade, nós usamos, dentre algumas ferramentas, a gente usa nós usamos uma metodologia que se chama Lego Serious Play. Temos uma pessoa aqui, a Magda, que fez, recentemente, né, Magda? Fez lá com a gente. O que é o Lego Serious Play, gente?
Numa reunião, dentro da fábrica, da fábrica de brinquedos da Lego, eles estavam tentando reposicionar o negócio deles, porque o Atari... Quem é que jogou Atari aqui? Jogou Atari? Ninguém, mentira, vocês jogaram Atari desse lado aqui. Não é, vocês não são mais novos do que aquele lado. São? São. Então, eles estavam brincando lá porque a Lego começou a perder faturamento. E aí eles tinham que reposicionar a Lego de alguma forma. Numa sala de reunião, eles começaram a perceber que as pessoas, mesmo aquelas mais criativas, não davam boas ideias. Aí eles pensaram, bom, que tal a gente pedir para essas pessoas, para elas prototiparem, usando o Lego, prototiparem as suas próprias ideias. E eles começaram a perceber que depois de prototipar as ideias, as pessoas traziam soluções mais criativas. E por que isso acontecia? Eles foram pesquisar. Isso aqui é só um exemplo de uma salinha, de um workshop que teve lá, já tem bastante tempo isso aqui. Mas a explicação científica é o seguinte, olha só a explicação. Eles descobriram que os nossos neurônios, 80% dos nossos neurônios, eles estão conectados com as nossas mãos. E quando você usa as duas mãos, você está usando os dois lados do cérebro e, portanto, você exercita tanto o lado racional quanto o lado emocional. Uma outra explicação bem interessante é esse bonequinho feio. Aí não se assustem, senhoras, me desculpem pela cena forte. Esse aí é o homúnculo de Penfield. Isso é um diagrama que é usado na faculdade de medicina para explicar as interconexões, as interligações do cérebro com as partes do corpo. Vocês podem perceber que a parte do corpo que mais se interliga com o cérebro são as mãos. São as mãos. Ou seja, vocês viram que Lego se conectou com neurociência, que se conectou com tentar rever o faturamento, com reposicionamento de negócio, e aí virou um negócio completamente novo, gente, que é o Lego Serious Play. Entende? Então, essa é a prova de que a criatividade é simplesmente a imaginação aplicada de alguma forma. O que os Legos poderiam fazer? Eu acho que a maior dúvida que as pessoas que vão fazer curso conosco mas como é que os Legos podem me ajudar a desenvolver a minha capacidade de autoconhecimento, de ser mais criativo, de ser mais inovador? Como pode? Com bloquinhos de Lego. Aparentemente, eram blocos de brinquedo, né? E se transformaram numa ferramenta educacional. Vamos seguir em frente aqui. Queria falar para vocês também o seguinte, nova lógica digital das carreiras. Gente, infelizmente, tudo vem mudando, tudo vem mudando, menos a educação. Se a gente parar para pensar, a nossa educação ainda é muito tradicional, baseada na repetição, na memorização e assim por diante. Só que a gente vive uma nova lógica das carreiras. É completamente diferente. Tem alguém que tem filho de 1 ou 2 anos aqui? Qual é a idade do seu? Pequeno? Tem sobrinhos, algum parente pequenininho? Tem? Vocês têm aqui desse lado 1 ou 2 aninhos? Então, pode perceber, os meninos de 1 ou 2 aninhos, as crianças, elas pegam uma revista impressa de papel, elas tocam a revista e querem dar zoom na revista. E se não dá zoom, ela diz, pai, está quebrado. É ou não é? Porque a lógica deles é que tudo é conectado, tudo é touchscreen, tudo está digital. Para a gente, não, a gente se adequa a essa tecnologia. Essa nova lógica, gente, ela é completamente não linear. Por que a nova lógica das carreiras é não linear? Porque ninguém faz uma faculdade de engenharia e termina a vida como engenheiro. Hoje está cheio de engenheiros civis ou elétricos que trabalham com recursos humanos. Está cheio de advogado trabalhando em tecnologia. Está cheio de professor trabalhando com, sei lá, com qualquer outra coisa. Está cheio de designer trabalhando com bolo, fazendo bolo. Essa é a lógica digital das carreiras. É tudo conectado. E ela é exponencialmente imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Só se sabe uma coisa, que as pesquisas mostram que 47% das profissões serão substituídas por robôs, inclusive a sua contadora. Gente, olha só, tem uma pesquisa que eu sempre uso como referência, que é o Futuro do Trabalho, uma pesquisa da Universidade de Oxford. Eles pegaram 702 profissões e fizeram um ranking das profissões mais suscetíveis a serem substituídas pela máquina para as profissões que dificilmente serão substituídas. Você sabe qual é a profissão que já foi substituída pela máquina? Alguém sabe aqui? Alguém arrisca? Vou dizer só para a gente economizar tempo. Atendente de telemarketing. Graças a Deus, né, gente? Porque eles são chatos pra caramba, meu Deus do céu. Primeiro, quando você quer fazer uma ligação para falar com alguém, para reclamar da tua conta de celular, você tem que tirar o dia livre. Não pode trabalhar nesse dia, que é o dia inteiro para ligar para o cara.
Aí depois você passa 2 horas para ter certeza que a moça vai te dar uma informação que não te atende, né? Vou já falar sobre isso aqui. Agora, você sabe qual é a profissão que dificilmente vai ser substituída por um robô? Alguém arrisca? Vocês não vão adivinhar nunca. Segundo essa pesquisa, são os recreadores que trabalham em resorts, em hotéis. Parece um absurdo, é até engraçado, né? Mas o que o recreador de resort, o recreador de hotel, aqueles caras que trabalham com entretenimento, o que esses caras têm que a pobre da atendente de telemarketing não tem? Alguém sabe qual é a diferença entre eles dois? A diferença básica entre eles dois é que a atendente de telemarketing ela faz uma atividade completamente analítica, repetitiva, segmentada e extremamente previsível. Ela faz a mesma coisa todo dia. Isso o robô faz, e faz melhor. Só que o recreador de resort, ele tem contato humano, ele tem que interagir com a pessoa, ele tem um relacionamento interpessoal, ele tem emoção. O que significa dizer que todas as profissões que demandarem análise simples, tarefas repetitivas, como exemplo, por exemplo, a contabilidade, e eu vou daqui a pouco só explicar melhor que eu estou brincando aqui sobre a contabilidade, tudo que puder ser feito de uma maneira rápida e analítica por um robô vai ser substituído. Quer um exemplo? Aquelas meninas que ficam no guichê do estacionamento. Já tem aqueles totens, né? Um dia desse, uma moça, eu estava na fila, a moça disse, o senhor não quer pagar lá no automático? Eu falei, tá bom, vou lá. Só que ela não percebe que cada vez que ela manda uma pessoa pagar no automático, é um dia menos de trabalho para ela. Um dia desse aconteceu isso comigo lá no Manauara. 2 semanas depois eu cheguei, a moça não estava mais lá, só estava o caixa automático. Ou seja, ela dançou, já era. E assim são caixas de supermercado e várias outras profissões, como foi a datilógrafa, por exemplo, um dia. O que diferencia, então, os humanos dos robôs? O que vai fazer a diferença? Vocês vão rir de tão óbvio que é a resposta. São as características que são efetivamente humanas. E o que eu acho curioso é que mesmo nós sabendo que são as características humanas que vão nos manter nos nossos empregos, a gente continua brigando, a gente continua tendo problema de conflito, a gente continua se relacionando mal com as pessoas. A gente continua sendo mal atendido, é ou não é? O atendimento ontem eu estava no hospital para ver meu avô que está internado. Se vocês vissem a má vontade do atendente, ele não levanta nem a cabeça. Aí eu pensei comigo, já vai ter um robô aqui, cara. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E aí, gente, eu estou falando de uma pessoa mal-humorada que atende mal. Tem uma pesquisa que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte. É uma pesquisa da Deloitte que diz o seguinte, 80% das pessoas hoje, segundo eles, no mundo inteiro, odeiam seus trabalhos. Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui com este público, tá? Eu não vou usar a palavra odeia, mas vamos amenizar e vamos dizer o seguinte, de repente você até gosta do que você faz, mas você adoraria estar fazendo outra coisa. Eu queria saber desse público que está aqui, quem adoraria estar fazendo outra coisa? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Todo mundo muito feliz? Só uma pessoa? Vocês são completamente fora da regra. Eu fiz isso ontem numa palestra do Senai que tinha umas 300 pessoas, e eu digo para vocês, eu acho que 8 em cada 10 pessoas gostariam de estar fazendo outra coisa da sua vida. Vocês conhecem pessoas, naturalmente, que adorariam estar fazendo outras coisas. E aí vem o famoso paradoxo do trabalho. O que é o paradoxo do trabalho, gente? Quando a gente não gosta do que faz, você passa 8 horas do seu dia trabalhando numa coisa que você não curte, para ganhar dinheiro e comprar coisas que você não precisa, para simplesmente fazer inveja para pessoas que você odeia. É ou não é? Você passa a tua vida inteira trabalhando para comprar coisas que você não precisa, para simplesmente impressionar pessoas que você não gosta. As famosas selfies e os posts de Instagram, simplesmente para fazer inveja para quem você não curte. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Dessa plateia aqui, quem já concluiu os estudos, levanta a mão, por favor. Quem mais aqui? Já concluiu os estudos? Olha só, eu acho que essa é a pergunta mais tola que eu podia fazer para vocês. Porque não dá para parar de estudar, galera. Não dá para parar de estudar. O Fórum Econômico Mundial, anualmente, o Fórum Econômico ele solta algumas competências que são fundamentais para você ter uma profissão do futuro. E a principal competência se chama
learnability, ou a capacidade de você continuar aprendendo. Tão importante quanto tudo que você já sabe, toda a experiência que você já tem, é a sua capacidade de continuar aprendendo. De tudo que eu queria falar para vocês, pessoal, tenham em mente, os negócios de vocês e as carreiras de vocês, elas só precisam atender 3 requisitos. Elas precisam ser originais, e aí eu até sugiro um livro chamado Os Originais, do Adam Grant, que é muito bacana. Elas precisam ser criativas, mas elas precisam ser, sobretudo, você tem que responder por que você está fazendo isso. E tem certeza de que os robôs estão tomando conta, que 47% das profissões estão sumindo, e a inteligência social é uma coisa absolutamente fundamental. É talvez o requisito número 1. E eu queria terminar a minha conversa usando uma frase do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não souberem ler ou escrever, mas sim todos aqueles que não souberem aprender, a reaprender, a desaprender, para então reaprender. Os analfabetos vão ser aqueles que não souberem aprender, a desaprender, para então reaprender. Muito obrigado, pessoal.